Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui também tá tudo bem. Então vamos iniciar aí mais uma aula, né? Como vocês já sabem, essa semana nossas aulas estão sendo avaliações, né? Nós estamos na nossa semana de provas, tudo bem? Bom, turminha, e para isso, hoje, né, é a nossa última prova, tá? Então nós já fizemos na terça-feira 2, na quarta fizemos uma e hoje, quinta-feira, dia 3 de dezembro, nós vamos fazer a nossa última prova, que é a provinha de matemática, que eu deixei por último, tá? Então hoje só tem uma, que é a avaliação de matemática, tá super tranquila. Tenho certeza que vocês vão fazer, né, rapidinho, com muita facilidade, tá bom? Então olha só, vamos lá? A nossa prova de matemática é essa daqui. Ela começa com essa malha pontilhada, né? Nós já fizemos na apostila exercícios utilizando esse espaço aí pontilhado, que é cheio de pontinhos, certo? Então vocês vão desenhar nesse primeiro quadrinho um retângulo, tá? Então para que servem esses pontinhos, essas bolinhas? Para que vocês façam a forma em cima das bolinhas, tá bom? Qual é o formato do retângulo? Então, vocês vão relembrar e vão desenhar aí, tá bom? Tudo certinho. Utiliza a régua para ficar bem retinho e quando terminar pode pintar. No quadradinho do lado, uma casa. Para fazer uma casa, a gente também usa algumas formas geométricas, né? Como nós vimos também na nossa apostila. Para fazer as paredes, a gente usa um quadrado. Para fazer o telhado, nós usamos um triângulo, tá? Então, lembrando, sempre traçar as linhas em cima das bolinhas. É para isso que elas estão aí, tudo bem? O número 8. A turma de Anitta adora tomar sorvete. Observando os sabores escolhidos pela turma, complete corretamente a tabela. Então, aqui tá o nome das crianças, certo? Das pessoas que votaram. E na frente o sabor que elas votaram, tá bom? Então, como que vai ser? Na parte de baixo tem aí uma tabela. Deste lado da tabela estão escritos sabores. E deste lado aqui da tabela está escrito quantas pessoas preferem. Então, o que vocês vão escrever nos sabores? Os sabores de sorvete. O que vocês vão escrever no quadrinho de quantas pessoas preferem? A quantidade de pessoas que votaram em cada sabor de sorvete. Então, o primeiro sabor que eu vou colocar aqui, creme. Aí, na frente do creme, eu vou colocar quantas pessoas votaram no creme, tá bom? Para completar essa tabela aí. Na página seguinte, tem algumas perguntas sobre esse gráfico. Então, a primeira: qual sabor teve o maior número de preferências? Ou seja, qual sabor que a turma mais gostou, que foi mais votado? 10. Qual sabor teve o menor número de preferências? Qual foi o menos votado? E 11. Qual é o seu sabor de sorvete preferido? Aí cada um vai responder o seu. Número 12. O Urbano levou para a escola pacotes de pirulitos. Cada pacote tem 6 pirulitos, então tem aí 4 pacotes. O primeiro tem 6, o segundo tem 6, o terceiro tem 6 e o quarto também tem 6, tá? Se cada pacote tem 6 pirulitos, quantos pirulitos tem no total, juntando todos os pacotes? Então é fácil, é só contar, certo? Número 13. Urbano separou os pirulitos em partes iguais para 8 de seus amigos. Quantos pirulitos cada amigo recebeu? Então, vocês já viram aí a quantidade total de pirulitos, certo? Vocês já escreveram aí este número. Essa quantidade total, vocês vão distribuir igualmente para esses 8 amigos aí. Ou seja, como que é igualmente? Todos os amigos têm que ter a mesma quantidade. Não pode ficar um com mais e nem um com menos, tá bom? Vocês podem fazer isso contando, tá? Quantos vai dar para cada. Ou vocês vão desenhando um pirulito em cada amigo, né? Um pirulito para Anitta, um pirulito para o Massaru, um pirulito para o Otávio.
vão desenhando, né, e vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, começa lá da Anitta de novo. 8, 9, 10, até chegar no número total de pirulitos. Aí depois você vai contar se todos os amigos ficaram com a mesma quantidade, tá bom? Mamão com açúcar, essa é bem facinho. Aí na outra página, cada amigo do Urbano recebeu, tananã, pirulitos. Então vocês vão colocar aí quantos pirulitos cada amigo recebeu. Todos vão receber a mesma quantidade, tá bom? Número 14. Somando os pirulitos das meninas, quantos são? Então vocês vão somar só os pirulitos das meninas, de todas. E somando os pirulitos dos meninos? Vai somar aí só os pirulitos dos meninos. Número 16. Distribua os elementos em partes iguais. Utilize o desenho. Em seguida, complete a sentença do quadrinho. Então, turminha, olha só. O que são esses elementos? São essas figuras que nós temos aí. Os primeiros elementos são barquinhos, depois são borboletas e golfinhos, certo? Vocês têm aí, nesse primeiro elemento aí, são 2, 4, 6, 8 barquinhos. Esses 8 barquinhos vocês terão que dividir em 2 quadrinhos. Então, são 8 barquinhos para vocês dividirem para dois quadrinhos. Ou seja, vamos supor que tem 2 garagens e eu preciso dividir esses 8 barquinhos. Um pouco na garagem 1, no quadrinho 1, e um pouco na garagem 2, no quadrinho 2. Só que cada quadrinho tem que ter a mesma quantidade, tá? Não pode ficar um quadrinho com mais e o outro quadrinho com menos. Eles têm que ficar em partes iguais, eles têm que ter a mesma quantidade, tá bom? Então, vocês podem ir desenhando os barquinhos no quadrinho pra ver, tudo bem? E no final, quando você terminar de desenhar e dividir, né, esses elementos nos quadradinhos de baixo, vocês vão completar essa continha que tem aqui do lado, tá? Lembrando que esse sinalzinho aqui de 2 pontos é o sinal da divisão e esse sinalzinho aqui é o sinal da igualdade, tá? Então, aqui no primeiro, 8, que são 8 barquinhos, dividido por 2, que são 2 quadrinhos, é igual a... O resultado é a quantidade de barquinhos que vão ter em cada quadradinho. Nós fizemos alguns exercícios desse também na apostila, turminha, vocês já sabem. Combinado? Com as borboletas, a mesma coisa. Nós temos aqui 10 borboletas para dividir em 3 quadrinhos. Um pouco de borboleta aqui, um pouco aqui e um pouco aqui. 10 dividido por 3, quanto que dá? Quantas borboletas eu vou conseguir colocar igualmente em cada quadrinho, tá bom? E por último, são 9 golfinhos também para dividir em 3 quadrinhos. Combinado, turma? Aqui, turminha, nas borboletas, não são 10, tá? São 12. Então, vocês arrumam pra ti esse número aqui. Tudo bem? Senão não vai dar certo. Bom, vamos lá. Na próxima página, número 17. Pinte a metade dos desenhos dos quadros abaixo. Tá? Então, aí no primeiro quadrinho, nós temos muitas estrelinhas. Nós temos 10 estrelinhas. Vocês vão pintar somente a metade dessas estrelas, tá bom? O que é a metade? É o meio, é só uma parte, tá? É quando a gente divide em 2 partes iguais. Uma parte vai ficar sem pintar e a outra parte vocês vão pintar, tudo bem? Embaixo são alguns corações e, por último, alguns presentes. Número 18. Complete cada figura com a sua metade. Então, já tem aí o desenho, né, da metade da figura e vocês só vão desenhar a outra metade, respeitando o mesmo tamanho, né, tentando aí ver a mesma cor, o mesmo formato, tá bom? É a simetria, né? Eu vou desenhar deste lado e igualzinho tá desenhado do outro. Na outra folha, número 19. Crie uma sequência de figuras como você aprendeu em sala de aula. Então, nós também fizemos, né,
na nossa apostila exercícios de sequência, só que dessa vez vocês não têm uma sequência para seguir, são vocês que vão criar essa sequência. Então eu fiz na sala de aula, né, eu fiz como exemplo um triângulo, um quadrado e uma bolinha. Essa é a minha sequência, triângulo, quadrado, bolinha. Triângulo, quadrado, bolinha. Depois da bolinha vem triângulo, depois do triângulo vem quadrado, depois do quadrado vem bolinha. Isso que é uma sequência, eu vou sempre continuar. Eu não posso mudar essa posição dessas formas geométricas. Triângulo, quadrado, bolinha. Mas se vocês quiserem fazer flor, borboleta, coração. Coração, coração, borboleta, borboleta e flor. É a sequência que vocês vão criar, tá? E vão completar, então, até o final dos quadradinhos, dando continuidade a essa sequência. Número 20. Desenhe o que se pede. Então, no primeiro quadrinho, vocês vão desenhar carrinhos em número par, né? Vocês também conheceram quais são os números pares. E no do lado, as bolas, vocês vão desenhar bolas em número ímpar. Exercício 21. Volte ao... Então, vocês vão voltar lá no exercício e vão ver quantos votos teve o sabor de sorvete de chocolate. Aí vocês vão pintar. Ah, tia, teve 8 votos, então vocês vão pintar 8 quadradinhos. Vocês vão, né, completar aí este gráfico com as informações que vocês escreveram lá na tabela. Tudo bem? E esse é o último exercício da nossa última provinha do primeiro ano. Turminha, caprichem, tá? Os desenhos que vocês tiverem de desenhar, vocês podem pintar depois, tudo bem? Façam com calma, eu tenho certeza que todos vocês vão se sair muito bem, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem pra tia. Amanhã, sexta-feira, nós só temos as aulas extra, né? Então tem aula com a tia Cris, com o tio Guga, com a tia Lívia. Não deixem de participar, nós não vamos nos ver, mas na quarta-feira a gente volta. Combinado, turminha? Um beijo, tchau, tchau.